Pessoal, o que vale mais a pena? Um iPhone XR ou então um iPhone 8 Plus? Eu vou deixar a minha opinião sincera. Galera, eu usei os dois no dia a dia, usei bastante, já tenho a minha opinião formada sobre eles e hoje eu quero comentar sobre isso com vocês. Qual que vale mais a pena? Se você tiver a sua opinião, claro que eu quero que você comente pra gente. Mas vamos falar tudo sobre os dois. E se você também tá com dúvida de qual comprar, eu acho que depois desse vídeo você não terá mais dúvidas. Galera, hoje em dia esses dois smartphones aqui ainda vendem bastante, iPhone XR e iPhone 8 Plus. Isso se dá por causa do preço. Muita gente quer ter um iPhone, mas não quer pagar 4 mil reais, por exemplo, num iPhone 11. Então o XR hoje em dia tá custando tipo 3.200, 3.300 e o 8 Plus, como não tá mais em linha, né, não tá sendo mais vendido pela Apple novo, você encontra muitas vezes por 2.600, 2.500. Mas eu já falo de antemão, o 8 Plus é um ótimo smartphone para comprar usado. Tem galera pedindo 2.100, 2.200, depende muito da onde você vai comprar. Mas na OLX, comprando particular de outra pessoa, você encontra por esses preços de 2.100 e tal. Aí vale muito a pena. Você vê que o design dos dois é bem diferente. O 8 Plus tem aquele design mais antigo. Muita gente ainda gosta e eu recebo muitas vezes comentários de pessoas falando assim: eu acho o 8 Plus mais bonito mesmo com essas bordas. Eu, Rodrigo, é o seguinte, eu prefiro o design do XR. O design do XR já é mais parecido com o 11, com o 12. É esse estilo de tela que pega praticamente a parte inteira da frente do smartphone. Eu gosto mais. E o design também vai influenciar na forma que você utiliza o seu iPhone. No caso do 8 Plus, como ele tem esse botão aqui, para você navegar, você utiliza o botão várias vezes. Por exemplo, quando você quer voltar para sua página inicial, você só aperta o botão do meio. Já aqui no XR, a navegação é feita toda por gestos. Por exemplo, você está no aplicativo e quer voltar para sua área de trabalho, para sua tela inicial. Você arrasta para cima. Você quer ver todos os seus aplicativos que estão abertos. No 8 Plus você aperta o botão duas vezes, já no XR você segura aqui e vai até a metade da tela e você consegue ver. Então a navegação é diferente. Outra coisa que já interfere ter ou não o botão. Nesse ponto eu já acho legal ter o botão no 8 Plus, é a questão do desbloqueio. Aqui para desbloquear é só você colocar o dedo aqui, aqui fica o leitor biométrico. Já no XR é feito pelo Face ID, você olha para ele, ele pega e desbloqueia. O ponto negativo é que quando você está de máscara, não funciona o Face ID. Já aqui com o botão você pode estar de máscara que você pega e desbloqueia. Isso também serve quando você vai fazer algum pagamento com o celular, ou então quando você vai colocar alguma senha e você utiliza a biometria ou o Face ID, eu acho a biometria mais prática, porque às vezes você está mexendo com o celular aqui, você vai entrar no aplicativo, você tem que subir ele para poder desbloquear. Já aqui você pega e desbloqueia. Mas são detalhes pequenos, galera. É só questão de design de um para o outro. Mas eu quero contar para vocês que tem essas diferenças. Mas no geral de construção eles são muito parecidos. Traseira em vidro com carregamento de indução nos dois. Isso aconteceu a partir do 8. O 7 Plus, por exemplo, não tem carregamento de indução. Lateral também aqui em metal, muito bem feito. A pegada dos dois aparelhos é muito boa. A diferença na parte traseira são as câmeras. O XR só tem uma câmera e o 8 Plus tem duas câmeras na parte traseira. Mas ainda vou falar em detalhes tudo sobre as câmeras, então aguenta aí. Eles também são resistentes à água, mas se você estragar seu iPhone aí com água, a Apple não cobre na garantia. Então recomendo você não colocar na água. Agora um ponto que eu gosto mais do 8 Plus do que do XR é a tela. A tela do 8 Plus, por mais que ela tenha essas bordas, ela tem uma resolução maior do que a tela do XR. As duas telas são IPS, não são aquelas telas AMOLED que a gente vê em Samsung ou em iPhones mais caros, mas aqui tem uma boa fidelidade de cor, eu gosto bastante, por mais que seja IPS, é um IPS de boa qualidade. Mas na questão da resolução, aqui é Full HD no 8 Plus e no XR é HD Plus.
Então no 8 Plus a gente tem uma densidade maior de pixels por polegadas. O que seria isso? Se você olhar de muito, mas muito perto, os pixels nessa tela aqui são menores. Já no XR os pixels são maiores. Pode ficar tranquilo que mesmo o XR tendo uma resolução menor de tela, não dá para ver pixel mesmo olhando de perto. Agora vamos falar então do processador. Aí você me pergunta, Rodrigo, será que esse smartphone realmente é bom? Vai rodar tudo tranquilo, meus aplicativos, rede social? Aqui no 8 Plus a gente tem o A11, o processador A11, e no XR o A12. É porque um é de 2017, o outro de 2018. A gente sabe sim que o XR é mais rápido. Porém hoje, vamos pensar hoje, você tá com os dois na mão para você entrar em aplicativo, até mesmo jogar, a diferença não vai ser tão grande. A diferença vai ser maior daqui uns 2, 3 anos, que certamente lá na frente os aplicativos vão estar mais pesados e no 8 Plus, por ser mais antigo, um hardware um pouquinho mais fraco, pode ser que ele comece a travar a longo prazo, mas no momento tá tranquilo. Uma grande vantagem do 8 Plus, que o pessoal ainda procura ele demais, é para jogar Free Fire. A sensibilidade dessa tela para Free Fire é muito boa, é o celular preferido do pessoal. E até o fato dele ter essas bordas, muita gente gosta para jogar, porque fica bom na pegada, entendeu? Você tá segurando aqui, essa parte que a tua mão tá encostando aqui, se for tela, às vezes você não aproveita. E nesse caso, como tem essas bordas, dá para jogar muito bem. Os dois têm 3 GB de memória RAM, que pro momento ainda é bem tranquilo, porque a Apple consegue fazer que o iOS rode muito bem com 3 GB de RAM. Até com 2 GB de RAM ainda tá rodando legal. Eu já fiz vários testes no iPhone 6S que ainda roda bem hoje em dia. O problema lá é a bateria, que é bem fraquinha. Mas 3 GB de RAM já tá bem legal para agora. Lá na frente, a mesma história do processador. Daqui 2, 3 anos... pode ser que esses smartphones comecem a travar um pouco, mas lá na frente, por enquanto dá para utilizar tranquilo. Até falei de bateria do 6S, comparando as duas baterias, eu vou ser bem sincero com vocês, usei eles como smartphone principal, só que a questão é o seguinte, aqui o XR, a saúde dele tá com 91% e já aqui no 8 Plus tá com 100% de saúde, beleza? A bateria do XR é aproximadamente 2.900 mAh e do 8 Plus aproximadamente 2.650, algo assim. E eu tive um resultado bem semelhante utilizando no dia a dia. Eu consegui, por exemplo, acordei às 8, lá pelas 7 ou 8 horas da noite, dependendo da intensidade do meu uso, os dois ficavam mais ou menos em 15% nesse horário, 8 horas da noite, 15% de bateria, aí eu colocava para carregar. Claro que vai depender muito do seu tipo de uso. Se você fica o dia inteiro no TikTok, por exemplo, fazendo vídeo, saiba que vai durar menos, lá para as 4 horas da tarde, 5, pode ser que seu celular acabe a bateria. Na teoria, se os dois estivessem em 100% de saúde, o XR duraria um pouquinho mais, coisa de 1, 2 horas no final do dia a mais do que o 8 Plus. Mas mesmo assim, os dois não fazem feio. A linha 7, 6S, por exemplo, são bem piores em bateria do que esses dois aqui. Já que eu tava falando de TikTok, vamos falar de rede social e também falar das câmeras. O ponto principal que eu vejo de motivo para comprar um iPhone é a sua fluidez em redes sociais. Por exemplo, você trabalha com Instagram e tal, a facilidade utilizando um iPhone é melhor do que usando um Android. Os dois vão ter um resultado bem legal no Instagram. Porém o XR ganha em questão de câmera. Eu vou falar tudo para vocês agora, presta bastante atenção. Se você for fazer um store, por exemplo, o lado negativo do XR é que a câmera de selfie dele tem um leve zoom. Então você às vezes vai ter que deixar o braço um pouquinho mais longe. Mas a qualidade da selfie do XR é melhor do que a qualidade da selfie do 8 Plus. Mas a diferença é bem pequena.
Mas eu quero deixar bem claro um negócio pra vocês, é o seguinte: em pouca luz, por exemplo, você tá de noite aí e quer fazer uma selfie na balada, nenhum dos dois vai te entregar um resultado muito bom não. É só pra você aí não criar uma expectativa gigante. Na câmera traseira aqui, a grande diferença que você já tá vendo aí, que eu tenho certeza, é que no 8 Plus tem duas câmeras atrás e no XR tem uma. Mas mesmo o XR tendo uma só, no meu dia a dia, nos testes que eu fiz, essa uma câmera é melhor do que essas duas junto aqui. Mas a diferença é tão grande assim? Não, não é tão grande, mas tem a diferença. A maior diferença entre elas é um pouquinho mais de nitidez aqui no XR, e o ponto que realmente faz a diferença: o HDR do XR é melhor. O que seria HDR? Você tá, por exemplo, filmando você aí, fazendo seu store, e o fundo que você tá meio claro. Aí nesse momento o smartphone tem que fazer um processamento dessa imagem para que você apareça claro e o fundo também apareça as informações do fundo. O XR faz isso melhor do que o 8 Plus. Mas então, Rodrigo, o 8 Plus tem duas câmeras atrás só de enfeite? Elas são piores, então por que tem duas? É o seguinte, aqui tem uma lente normal e uma lente com zoom. E o fato de ter duas ajuda um pouco no modo retrato. O modo retrato do 8 Plus é mais natural do que o modo retrato do iPhone XR. Mas isso pra mim na balança não desempata, o XR ainda assim é melhor. O XR não faz modo retrato de objetos nem de animais. Pra você fazer isso no XR tem que usar um aplicativo de terceiros aí pra fazer tipo uma gambiarra. Já no 8 Plus você consegue fazer de objetos e animais. E falando de modo retrato, na câmera de selfie o XR tem modo retrato e o 8 Plus não tem modo retrato na câmera de selfie. Então, resumo das câmeras: o XR é melhor. Tem algumas coisas que o 8 Plus ganha nas câmeras, mas não é suficiente para falar que ele é melhor do que o XR em qualidade de imagem, é a minha opinião. Um ponto que a iPhone sempre manda bem é questão de atualização. Os dois já vão receber agora o iOS 15 e eu chuto que o 8 Plus recebe mais umas duas grandes atualizações e o XR de 2 a 3 grandes atualizações. Então pode ficar sossegado que ainda vai ter bastante atualização para os dois smartphones. Eles não ficarão obsoletos daqui 2, 3 anos, pode ficar sossegado nesse ponto. Agora, só para reforçar o que eu falei no começo do vídeo, um valer mais a pena do que o outro depende muito do preço. Se a diferença entre eles estiver baixa, diferença de R$300 mais ou menos, vale muito a pena você pagar um pouquinho mais e ficar com o XR. Mas, por exemplo, você achou um 8 Plus usado em ótimas condições de uma pessoa que você conhece por R$2.000 e achou um XR por R$3.000, lógico que compensa mais você pagar os R$2.000 no 8 Plus que você encontrou aí. A diferença entre eles não vale R$1.000, mas que nem falei, se a diferença estiver baixa, claro que você deve ir no XR, exceto jogadores de Free Fire que querem o melhor desempenho possível de sensibilidade de tela. Galera, então essa é a minha opinião entre os dois. Eu particularmente coloco o XR como vencedor nessa comparação. E você, o que você acha? Agora, só para testar vocês, para saber se vocês realmente perceberam a diferença entre as câmeras, eu vou deixar passando aí na tela algumas imagens, sem falar qual smartphone é o A e qual é o smartphone B. Comenta para mim qual que é qual é o XR e qual é o 8 Plus. Depois eu conto para vocês. Se vocês perceberem a diferença logo de cara, vai fazer mais sentido ainda você pegar o XR. Mas se você não percebeu diferença nenhuma e você gosta do 8 Plus, vai no 8 Plus que você vai estar bem servido, beleza? Ô galera, e não esquecem, deixa aquele like nesse vídeo, por favor.